Queridos irmãos, gostaria de hoje pensarmos em sabedoria. Quem aqui de nós carece de sabedoria, precisa de sabedoria? Eu gostaria de listar aqui 5 áreas. Farei algumas perguntas aqui, não vou ficar muito tempo em cada pergunta, devido ao tempo, obviamente, mas eu gostaria que você refletisse primeiramente nos relacionamentos e família. Veja se você precisa de sabedoria. Como posso ser mais paciente e compreensivo com minha família? Estou demonstrando amor de forma prática àqueles que estão ao meu redor? Como posso melhorar a comunicação com o meu cônjuge ou com os meus filhos? Quais passos devo tomar para fortalecer meu casamento? Como posso criar meus filhos no caminho da fé e com valores sólidos? Talvez a sua área não é tanto com relação à família, pode ser com relação a decisões financeiras. Estou sendo responsável e fiel no uso dos recursos que Deus me deu? Essa decisão financeira que eu preciso tomar me levará a mais paz ou mais estresse futuro? Eu devo investir, economizar ou doar mais nessa fase da vida? Como posso equilibrar minhas necessidades materiais com o cuidado dos outros? Outra área, trabalho e carreira. Estou no caminho certo em minha carreira ou é hora de considerar uma mudança? Como posso usar meus dons e talentos de forma mais eficaz no trabalho? Estou equilibrando bem as responsabilidades profissionais com a vida pessoal? Esta oportunidade de trabalho está alinhada com os meus valores e o meu propósito de vida? Talvez a área de saúde. Estou cuidando bem do meu corpo como templo do Espírito Santo? Quais mudanças posso fazer em minha rotina para melhorar minha saúde? Estou equilibrando descanso e trabalho de forma adequada? Preciso buscar ajuda para lidar com o estresse ou questões emocionais? Ou talvez uma quinta área, a vida espiritual. Como posso aprofundar meu relacionamento com Deus? Estou sendo fiel ao que Deus me chamou para fazer? Quais áreas da minha vida precisam de mais oração e discernimento? Como posso crescer em sabedoria e discernimento bíblico? Então, algumas perguntas aqui em 5 áreas para nos ajudar a compreender o quanto que nós precisamos de sabedoria para tomarmos decisões sábias, decisões acertadas, decisões que vão glorificar a Deus. Então, hoje eu pergunto para você, quem de nós aqui precisa de sabedoria? Eu gostaria que os irmãos abram a palavra de Deus em Tiago capítulo 1, o texto que nós já lemos, do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos compreender um pouco melhor esse texto. Queremos clamar ao Senhor para obter sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo de 1 a 11. E nós podemos resumir esse texto da seguinte forma: para alcançar a maturidade espiritual, é necessário enfrentar as provações com alegria e perseverança, buscando sabedoria em Deus com uma fé firme. Esse é o resumo do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos esse resumo. Vamos lá? Para alcançar a maturidade espiritual, é necessário enfrentar as provações com alegria e perseverança, buscando sabedoria em Deus com uma fé firme. No versículo 1 de Tiago 1, ele diz o seguinte: eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. O autor ele começa a carta se apresentando como Tiago, muito provavelmente o irmão de Jesus, porque ele não descreveu mais acerca de atribuições dele, ele só se apresentou como Tiago, mas é interessante que ele fala que ele é escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Talvez na sua versão apareça a palavra servo aí. Por que na sua versão está servo e em algumas está escravo? Porque a palavra do Novo Testamento é doulo. E doulo significa tanto servo como escravo. Nós poderíamos ler tranquilamente aqui, eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas também poderíamos ler Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo irmão de Jesus,
Ele diz que ele é um escravo de Cristo. E ele escreve essa carta às 12 tribos, o povo de Deus que está espalhado pelo mundo. Porque o que havia acontecido na época? Uma perseguição aos cristãos estavam acontecendo. Então eles haviam precisado deixar as suas casas, deixado as suas cidades, seus relacionamentos, seus bens, e eles foram espalhados pelo mundo. E isso é surpreendente o que ele vai dizer no versículo 2. Ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Alegria ao passar por diversas provações. A palavra provação, quando nós pensamos na palavra provação, ela está associada diretamente com dor, diretamente associada com dificuldade, diretamente associada com sofrimento extremo. A prova em si, ela é dolorosa. A prova em si causa dor, mas Tiago nos recomenda a enfrentar a provação com alegria. Enfrentarmos as provações, enfrentarmos as dificuldades com alegria. E ele diz o seguinte: diversas provações, ou por qualquer tipo de provação. Quando você pensa na palavra provação, talvez o que vem à sua mente é quando alguém fala assim, ó, ora por mim porque eu estou passando uma grande provação. Talvez você já vai pensar da seguinte forma: ela está enfrentando um grande problema de saúde. Ela precisa tomar uma decisão muito importante. Talvez ela está enfrentando uma traição, talvez ela está enfrentando uma perseguição, talvez ela está com risco de vida. E no contexto da carta de Tiago, tem algumas coisas que mostram que aqueles irmãos passavam por isso. Por exemplo, conforme eu mencionei, eles estavam sendo perseguidos. O livro de Tiago também vai nos mostrar sobre dificuldades financeiras. Nós veremos isso no versículo 9 hoje. Ele vai falar lá no capítulo 5, versículo 14, sobre enfermidade. Se alguém está doente, ore. Chame os presbíteros da igreja para que ore por ele. A oração feita com fé vai curar o doente. Então estavam passando por dificuldades financeiras também. Ou seja, é um leque grande quando nós pensamos em provações. Mas eu te pergunto agora, e eu quero que você até fale para a pessoa que está ao seu lado aí. Tenta pensar aí e responder essa pergunta. O que na vida não é provação? Responda aí para a pessoa do lado. O que na vida não é provação? Responda aí. O que não é provação? Tem alguma coisa que não é provação? Talvez você pensou aí, está um tempo com a família, talvez você pensou aí em vir na igreja, talvez você pensou em ler a Bíblia, talvez você pensou em louvar a Deus. Essas coisas também não são provações? A nossa fé também não está sendo provada nisso? Ou seja, a nossa vida é uma provação. Tem horas que as provações elas são mais leves e mais fáceis de passarmos, só que tem horas que elas são mais difíceis de enfrentarmos. E aí, ou seja, o que Tiago está falando? Não importa se você está sendo perseguido, não importa se você está passando um problema financeiro, não importa se você pagou o mínimo do cartão de crédito, não importa se você está com uma enfermidade de saúde, que você precisa pedir para os irmãos para orarem por você, não importa o que você está passando, tenha alegria ao viver. Tenha alegria ao passar por qualquer tipo de provação. Não importa se ela é grande, não importa se ela é pequena, tenha alegria em meio às adversidades. Então aqueles irmãos deveriam se alegrar, eles deveriam se regozijar, eles deveriam se alegrar, porque eles estavam passando por uma provação, e essa provação que não foi eles que escolheram. Não foi uma decisão errada que eles tomaram, como nós tomamos às vezes algumas decisões erradas e nós entramos nisso. Essa provação aqui que eles estavam passando, essa perseguição, eles foram colocados na provação. A perseguição surgiu. Mas aí a pergunta que nós fazemos, e você deve fazer, porque quando nós estamos sendo provados, nós dificilmente passamos a provação com alegria. Nossa, irmão, você está tão feliz? O que está acontecendo? Nossa, estou passando uma provação de uma das maiores da minha vida. É isso que acontece? Não. O que acontece? Às vezes nosso semblante cai, a gente fica meio triste, a gente lamenta, a gente peca, a gente murmura. Alguém pergunta, o que está acontecendo? É que eu estou sendo provado, ora por mim.
como que nós encaramos as provações, como que nós podemos enfrentar a provação com alegria. Tiago vai começar a descrever um pouquinho mais. O versículo 13 ele diz o seguinte: pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Além de falar alegria ao passar pelas provações, Tiago também vai falar sobre perseverança nas provações. Enfrentar a provação com alegria não significa que você está sorrindo e se alegrando, como alguém que se alegra na dor, mas você começa a se alegrar pelo fato do que a provação está produzindo. E Tiago já começa a falar aqui que ela está produzindo o quê? Perseverança. Você só consegue perseverar se você se mantém, se você continua a enfrentar a dor, enfrentar a dificuldade, enfrentar o sofrimento. Então você começa a olhar não apenas a circunstância, você começa a olhar o que a circunstância está gerando. E ela já está gerando, automaticamente, quando eu não desisto, ela já está gerando o quê? Perseverança. Eu gosto muito de assistir luta. E eu não sei você também, se você gosta de assistir esporte, seja arte marcial ou esporte, mas a gente se identifica mais com aqueles times que têm garra, não é? O time pode estar perdendo, mas se os caras estão correndo, se os caras estão se entregando, a gente torce para eles, a gente quer que eles vençam, porque eles estão perseverando. Imagine um lutador de boxe. Ele está tomando pancada atrás de pancada, mas ele se levanta, às vezes ele olha para o corner e fala, não joga a toalha, estou bem, eu vou aguentar. O corner fala, eu vou jogar, nós vamos parar. Não para, eu estou bem, eu estou aguentando, o olho já está fechado, já está escorrendo sangue, já está toda aquela situação, você já está com dó do cara, para. Não, mas ele está perseverando, ele já está desenvolvendo. Se nós somos discípulos de Jesus, por mais que você tenha vontade de desistir, o discípulo de Jesus, ele persevera. Porque Deus nos dá condições de perseverar. Você lembra do João Bobo? Antigamente tinha mais, né? Então você enche o ar lá e tem o João Bobo, independente se é um pouco menor, é um pouco maior, você enche de ar lá aquele balão, tem a base ali, aí você bate no João Bobo. O João Bobo vai lá, quase tomba ou tomba, aí o que acontece? Ele volta. E aí o que você quer fazer com o João Bobo de novo? Bater mais forte. E cada vez mais forte. E toda vez o João Bobo vai fazer o quê? Ele vai se levantar. Por quê? Porque tem algo dentro dele que faz ele levantar. Se o João Bobo for furado, ele não vai se levantar mais. Da mesma forma nós. A vida pode bater em nós. E bater com força, e 2 ou 3 vezes, ou pular em cima da gente e falar, não vai levantar mais. Mas na hora que sair, o que vai acontecer? Nós vamos nos levantar novamente, por algo que tem dentro de nós. E o que tem dentro de nós é Cristo. E é Cristo que nos faz perseverar. É Cristo que faz nos levantarmos de novo. É Cristo que faz a gente acordar na segunda-feira e vamos para mais uma segunda. Lá em Atibaia tem uma montanha que está a mais de 1.000 metros acima do nível do mar, e de vez em quando a gente subia lá com a juventude, levava lá a caminhada desde a saída lá do nosso ponto no bairro até lá em cima, 3 horas de caminhada. E aí a gente voltava de lá cansado, com sede, queimado, assado, olha, não queria ver a hora de chegar em casa, porque na ida é tudo festa, depois é sofrimento, e aí enquanto você sobe, você fala, depois eu vou ter que descer. E descer às vezes é pior do que subir, que vai forçando o joelho, né? Mas eu queria te perguntar, imagine a sua vida como uma provação muito grande, muito grande. Você chega diante dessa provação enorme, essa montanha de dificuldade. O que você fala quando você chega diante das provações? Você fala assim, e agora? Ó vida, ó céus, tudo eu, tudo comigo. Deus, o Senhor não pode me aliviar um pouco? Ou você chega diante das provações, das montanhas da vida, e das dificuldades da vida, e do sol escaldante, e você fala, é agora eu vou subir isso aí, é agora que Deus vai estar comigo, é agora que Deus vai agir, é agora que eu vou depender de Deus, é agora que eu vou contar com os meus irmãos, é agora que a prova chegou, eu fui treinado para esse momento, eu vou ter dor, vou ter dificuldade, vou ter vontade de desistir, mas não o farei, porque Deus está comigo.
E Deus quer que eu passe por isso, é isso que Tiago está falando. Meus irmãos, tenham alegria quando vocês enfrentam provações, porque vocês pertencem a Cristo, e a provação, você continuar na provação, a sua fé está sendo provada, e a sua perseverança está tendo a oportunidade do quê? De crescer, de se desenvolver, porque você está perseverando. Eu gosto muito de um versículo de Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Hebreus 10, 39 diz o seguinte: nós, porém, povo de Deus, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos ler juntos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não retrocedemos, nós avançamos, nós corremos a corrida cristã com perseverança, Hebreus disse. Às vezes vem a cãibra e eu não consigo correr mais, mas eu continuo caminhando. Aí vem as dificuldades e talvez eu não consigo mais caminhar, eu vou rastejar. Mas a minha direção, ela é muito clara, o meu alvo é muito claro, o meu objetivo é muito claro. E vai ter alguns momentos na minha caminhada que eu vou estar cercado de gente, todo mundo indo para o mesmo lugar. Tem horas que eu vou estar sozinho. Vou estar eu e Cristo. Mas eu vou continuar perseverando, porque nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Quando você pensa na sua vida e as pessoas que você já conheceu, quantos já abandonaram a caminhada? Quantos já falaram, isso não é para mim? Seguir a Jesus, nossa, eu tenho que me negar. Seguir a Jesus, eu tenho que carregar minha cruz. Seguir a Jesus, eu tenho que negar as minhas paixões, os meus desejos. Não, eu não aguento mais isso. E aí as pessoas desistem. Se você não desiste, isso já vai produzir um resultado, que é perseverança. E além desse resultado imediato, olha o que a perseverança faz no versículo 4. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, quando a perseverança estiver plenamente desenvolvida, vocês serão o quê? Maduros e completos, sem que nada lhes falte. Perseverar até o final, meus irmãos, vai fazer isso. Nós seremos perfeitos, nós seremos íntegros, não faltará coisa alguma. O final da prova compensa o processo. O final da prova compensa tudo aquilo que eu estou passando. Pense num maratonista de 42 quilômetros. O cabra está lá correndo, está lá correndo, está lá correndo. Lembra do brasileiro? Quando veio aquele padre esquisito lá e afastou o brasileiro da prova, lembra? Ele continuou perseverando. E ele terminou sorrindo. A gente terminou, ele terminou a prova, a gente estava indignado, ficou em terceiro. Mas ele estava feliz, porque ele terminou a prova. Ele concluiu. Expressões de maratonistas, eles estão cansados, eles vão fazendo aquele semblante todo, é apavorante, ele está enfrentando dor, está enfrentando cansaço. Eu lembro uma vez que eu vi a cena de um maratonista, ele estava todo sujo, porque ele deu algum problema no intestino dele, saiu nas calças, mas ele continuou perseverando. Talvez as pessoas riam dele, olha lá, está todo cagado. Mas ele continuou perseverando, porque ele tinha o ideal, é passar na linha de chegada. Você já viu aqueles remadores? Isaías Queiroz do Brasil, outros, a força que eles fazem, as extensões dos músculos expostos, o suor correndo, as veias dilatadas, e eles vão, e quando está chegando na metade para o fim, aí que eles intensificam mesmo. Você já viu uma mulher dando à luz em trabalho de parto? Você já viu ela uivando? Você já viu ela quase te estrangulando? Mas ela passou pela prova, ela passou pela dor. Por quê? Porque o resultado da prova valeria todo aquele processo de dor. Nós perseveramos com alegria nas provações ao contemplar os resultados transformadores que nós alcançaremos. Vamos ler juntos? Perseveramos com alegria nas provações ao contemplar os resultados transformadores que nós alcançaremos.
Quando nós estamos agora não olhando o processo, mas olhando o final do processo, o que a perseverança vai produzir, nós conseguimos agora, vamos encarar com alegria, vamos passar com alegria. Talvez quando a minha esposa foi ter nenê e ela queria parto natural, alguém falou para ela assim, Amarilis, quando você estiver achando que você for morrer, não é antes não, é quando você achar que você vai morrer mesmo, quando não tiver mais força nenhuma, quando você falar, eu não consigo mais, quando você olhar para o seu marido e falar assim, olha, minha alma está sendo entregue a Deus, cuida dessa criança porque eu não consigo mais. Ela falou, é naquele momento ali que o nenê nasce. E aí depois a minha esposa testemunhou disso. Ela falou, olha, é exatamente naquele momento, não tenho mais força nenhuma, o nenê nasce. A dor passa. Aí sai, quero ter outro. Mas e a dor? Não, eu aguento a dor. Eu passo pela dor. Porque a dor produziu um resultado. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5. Diz o seguinte, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha, nos alegramos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação vai produzir o quê? Perseverança. Perseverança vai produzir o quê? Um caráter aprovado. O caráter aprovado vai produzir o quê? Esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então nós perseveramos porque essa perseverança vai gerar um caráter, esse caráter vai gerar esperança e essa esperança não decepciona porque Deus derramou o amor dele no meu coração. Veja o que Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa. Bem-aventurado significa o quê? Felizes. Felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se. Não é para processar, é para se alegrar, é para se regozijar. Não é para murmurar, não é para reclamar, não é para bater, não é para xingar quando as pessoas mentirem, quando as pessoas nos perseguirem. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma foram perseguidos, da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Olha o que Jesus está falando, bem-aventurados, quando as pessoas mentirem sobre vocês, perseguirem vocês, falarem mal de vocês, caluniarem vocês, fizerem um mal para vocês, fiquem alegres, fiquem felizes. Por quê? Porque a recompensa de vocês vai ser muito grande aonde? Lá no céu. Veja o que Jesus está falando, tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos no resultado, aonde nós vamos chegar. Olhos no final do processo é requisito, irmãos, para enfrentarmos a prova com alegria. Como uma mãe dando à luz, você pode até chorar de dor hoje, mas você estará feliz com o sofrimento. Pois da mesma forma que uma mãe, ela passa por aquela dor, falando assim, eu vou segurar o meu bebê. Eu vou ter ele nos meus braços, eu vou beijar ele. Da mesma forma que uma mãe passa por esse sofrimento, no final da provação, você vai ver a Jesus. E você vai adorar Jesus. E Jesus vai enxugar toda a lágrima, a dor vai passar, o sofrimento vai passar, vai ter valido a pena e lá no céu você receberá as recompensas. Todas as mulheres aqui presentes, talvez se chegasse um varão de cavalo branco, e chegasse para você e falasse assim, tesouro da minha vida, você gostaria de um diamante? Todas as mulheres falariam que sim, claro que eu gostaria de um diamante. Mas o diamante, antes de ser uma bela pedra, ela é um grafite. Ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser lapidada. Ela precisa ser testada para que ela se torne valiosa. E todos nós aqui, nós somos grafites, manchados pelo pecado. E o que Deus está fazendo em nós? Ele está trabalhando em nós, para que o diamante que é Jesus, a joia preciosa que é Cristo, seja formado em nós. Para que nós possamos refletir a Deus. Deus está trabalhando em sua vida durante as dificuldades que você tem passado. Ah, Onésio, mas a minha dificuldade é pequena, é dolorosa, ou a minha dificuldade é grande e é muito intensa, não importa. Tiago já falou, o fato de vocês passarem por qualquer tipo de
provação. Essa palavra é para todos nós. Mas talvez você é como eu, que você olha para esses versículos aqui e você fala assim, honesto, a realidade é a seguinte, eu não consigo ter alegria nas dificuldades. Esse é o ponto. Eu não consigo. Eu não consigo crescer na vida cristã. Eu não persevero, eu desisto, eu não sou plenamente desenvolvido, sempre tem algo faltando no meu caráter, eu não consigo fazer o que o texto está falando. É simples, não é verdade? Eu não consigo me alegrar, eu lamento, eu xingo, eu reclamo, eu desisto, eu caio fora, não quero mais saber, penso em desistir. Aí olha o que Tiago fala no versículo 5. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. O que Tiago diz agora, que nós devemos pedir com sabedoria e nós vamos receber. O que é sabedoria à luz do contexto de Tiago? Guarda isso e anote essa frase aí, que eu quero que você fique pensando nessa frase depois. O que é sabedoria à luz de Tiago? É a capacidade de compreender o mundo à luz da palavra de Deus. O que é sabedoria à luz do que Tiago está falando? A capacidade de compreender o mundo, enxergar o mundo, ler o mundo através da palavra de Deus. E aí, quando nós estamos passando, então, por essas provas, a gente deve falar, Deus, me ajuda a entender, me ajuda a entender. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Não tem aquelas pessoas que você fez o bem para ela? Você gosta delas, você fez o bem para elas, você ajudou elas. E, de repente, essas pessoas se voltaram contra você. Elas falaram mal de você, te maltrataram, te prejudicaram. Não aconteceu isso já? Aí você fica pensando assim, o que eu fiz de errado? Não é verdade? O que eu fiz para a pessoa agir dessa forma? Aí você fica se chicoteando, se maltratando, falando, gente, mas o que eu fiz? Não é possível isso. Aí você chega para ela assim, fulano, por que você se distanciou de mim? O que aconteceu? O que eu te fiz? Não aconteceu nada, está tudo bem. Não está bem, a gente era amigo aí, a gente era o Batman e Robin, a gente era unha e carne, nós éramos irmãos, nós éramos amigos, o que aconteceu que você se distanciou? Não aconteceu nada. Aí você vai e procura outra pessoa, gente, eu fiz alguma coisa para ela? A pessoa fala, não, que eu saiba não, pelo contrário, você não consegue entender. O Tiago está falando assim, peça sabedoria a Deus para você conseguir fazer a leitura da realidade à luz da palavra de Deus. E aí a gente precisa de sabedoria. Eu preciso de sabedoria para compreender o que me cerca. Eu preciso de sabedoria para entender por que essa doença chegou. Eu preciso de sabedoria para entender por que eu perdi o emprego. Eu preciso entender por que um parente, um familiar está com uma doença grave. Eu preciso entender por que eu estou trabalhando tanto e eu não estou experimentando os resultados do meu trabalho. Eu tenho que, com sabedoria de Deus, falar, Deus, eu estou tentando fazer o certo. Eu estou tentando te obedecer. Eu estou tentando viver para a sua glória e eu só estou tomando na cabeça. Só estou me lascando, Senhor. O que está acontecendo? Beltrano, que diz que é crente, é um baita de um safado. Não leva o Senhor a sério. Ele vai na igreja, mas durante a semana ele está vivendo para ele mesmo. Deus, eu não consigo entender. Deus, eu estou buscando. Deus, eu preciso da sua sabedoria para compreender a vida. Peça a Deus. Tiago está falando, está com dificuldade? Você já passou por aquilo assim, eu vou consertar esse problema aqui na minha vida, eu vou resolver esse problema aqui na minha vida, e aí todas as coisas vão resolver. Você nem terminou de resolver aquele problema, já apareceu outro. É como o carro, só está um barulhinho na roda, eu vou mexer ele na roda. Daqui a um pouco o mecânico liga e fala assim, tem que trocar o amortecedor também. Ah, mas não era só a barra? Não, tem que trocar também. Ah, a barra da direção também deu problema. Tá bom, troca a barra. Mas não dá para segurar? Não, é perigoso. Eu vi aqui que o óleo do câmbio tem que trocar também. Misericórdia, não era só a barrinha lá, né? Aí daqui um pouco já é uma outra coisa, Aí você fala assim, vai colocando aí na conta, depois a gente acerta. Sabe aquele abismo chama abismo da nossa vida? Salmo 42 diz isso. Abismo chama abismo. Nossa, eu estou saindo de um problema, está chegando outro. Eu nem me recuperei. Quem aqui já passou caldo em mar, assim, a onda te pegou e te deu caldo? Quem aqui já passou? Que sensação terrível que é. Você está lá no mar todo felizão, eu vou vencer o mar, eu vou vencer as ondas.
Aí daqui um pouco a onda, buf. Aí você fala, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Aí você tá levantando ainda, tô saindo, vem outra onda e buf. E aí vai. E aí geralmente aí você fica olhando para quem tá na areia, quem tá na região mais firme, né? Aí você olha para a pessoa, você já tá olhando assim, esbugalhadão já, né? A alma tá quase saindo do seu corpo já, você olha esbugalhado para a pessoa olha assim, tá precisando de ajuda, né? Aí você, não, tá tranquilo, né? Tô saindo. Aí daqui um pouco você fala assim, cara, agora eu vou pro céu, não tem mais jeito, né? Aí você vai pedir ajuda, você fala assim, não, fulano, me ajuda aqui que eu já vou, né? A pessoa já tá lá, porque você falou que tava tudo tranquilo, né? Abismo chama abismo. E aí, graças a Deus, Deus vem e se você levantou a mão é porque Deus te levou para a areia, né? Que você não conseguiu sair. Deus te levou para a areia, aí você senta lá na areia tremendo e fala, gente, eu vi a cena da minha vida passando. E eu não sei se você já passou por isso, quando a onda te pega e você está com o olho apavorado, que você fala assim, você já está vendo os anjos, você já está vendo Gabriel cantando já, louvando a Jesus. Você está com o olhão aberto, aí você cai de olho aberto naquela água que está virando assim, ó. Já aconteceu isso contigo? Aí entra areia, aí você não enxerga mais nada e você tenta esfregar, você fala, eu vou morrer. E aí, de repente, você está sentado na areia e tudo isso começa a passar um filme na sua cabeça. Gente, foi quase. Deus, eu prometo que eu nunca mais vou sair da piscininha aqui, ó. Eu vou fazer uma piscininha na beira aqui, nunca mais vou sair da piscininha, nunca mais eu piso no mar. Até a gente recuperar, depois a gente entra de novo. A nossa vida com problema não é assim? Abismo chama abismo, no rugir das suas cachoeiras, é que o Salmo 42 diz. Ele dá o tombo, daqui um pouco é outro tombo, daqui um pouco é outro tombo. Esse mês eu consigo organizar as coisas, esse mês vai dar bom, esse mês eu organizo. De repente está um problema maior. Está com dificuldade de entender? Peça a Deus. E Deus dá com generosidade. E Deus dá sem reprovar. Eu acho interessante o texto aqui que ele diz assim, ó, ele não se repreenderá por pedirem. Deus não nos repreenderá por nós pedirmos sabedoria a Deus. Irmãos, isso aqui me toca porque às vezes eu estou concentrado no meu trabalho e se na minha cabeça é assim, ó, agora é hora de trabalhar, agora é hora de trabalhar. Agora não é hora de conversar. Agora não é hora de fazer outra coisa. Agora é hora de trabalhar. E aí, às vezes eu estou trabalhando, aí vamos dizer que o meu filho, minha filha chega assim, pai, pode fazer isso? Cara, na primeira vez é batata, é tranquilo, eu viro gentilmente, claro, tal, vou lá, te ajudo, tal, não sei o quê. Beleza, volto a trabalhar. Segunda vez, que foi, filha? Tá precisando de alguma coisa? É, aí já mudou. Terceira vez, que é, filha? O pai está trabalhando, deixa o pai trabalhar. Na quarta vez, filha, você não entendeu ainda que eu preciso trabalhar? E ela está pedindo ajuda, ela está acionando. Não sei se você já passou por isso como pai. O texto diz que nós podemos acionar Deus quantas vezes forem necessárias e Deus não vai nos repreender, irmãos. Deus não vai falar para nós assim, mas de novo, tu está me atrapalhando. A gente pode acordar de manhã e falar, Deus, eu preciso de sabedoria para resolver essa ligação. E Deus vai dar sabedoria. E passou 2 horas, eu tenho uma outra necessidade, e eu vou ligar para Deus de novo, e vou falar, Deus, o Senhor pode me atender, me conceder sabedoria, Ele vai dar. E eu posso passar o dia inteiro pedindo sabedoria para Deus, e Deus não vai nos repreender. Pelo contrário, Ele vai falar, está aqui a sabedoria. Mas nós não fazemos isso. Nós queremos agir de acordo com o que nós sabemos, o que nós queremos fazer. Por isso que Tiago vai falar agora, no versículo 6 a 8, para nós termos uma fé confiante. Ele diz, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Versículo 7, ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois a mente tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A fé não duvida, a fé tem certeza. E Deus, eu preciso de ajuda e eu preciso que o Senhor me conceda sabedoria. E Deus vai fazer o quê? Ele vai dar. E vai dar generosamente. Tiago, ele não está dizendo aqui que Deus só vai responder se você tiver uma fé perfeita. Tiago não está falando isso. E o que Tiago está fazendo, ele está condenando aquele cristão que está duvidando se serve a Deus ou não. Se você está hoje aqui no culto, você tem convicção de que você quer viver para a glória de Deus, senão você não estaria aqui, sim ou não?
Então, nos seus altos e baixos e nos nós altos e baixos, mesmo quando a gente está lá lamentando alguma coisa, Deus, eu não tenho dúvida, eu te amo e eu quero fazer a sua vontade, só me dá força para isso. Eu estou cansado, eu preciso de ajuda, eu não quero desistir. Mas me ajuda. É isso que Tiago está condenando aquelas pessoas que falam, eu não sei mais se eu quero seguir a Jesus mesmo. Eu não sei se eu quero viver à luz da palavra de Deus. Aí Tiago está condenando, você não vai receber. Você tem que pedir, você tem que tomar uma primeira decisão, a quem você quer agradar, para quem você quer viver, para Deus ou para você mesmo. É isso que Tiago está falando. Tiago coloca essas palavras aqui pelo fato de quando nós passamos pela prova, a nossa tendência é questionar a Deus. Duvidar da soberania, duvidar da bondade. Estava conversando com alguém alguns dias atrás, alguém que passou um problema assim muito difícil. Irmãos, muito difícil mesmo. E a pessoa ela falou o seguinte para mim, Onéias, eu nunca duvidei. Porque a pessoa tinha contado uma história, aí eu falei, esse aqui foi o seu momento mais difícil na sua vida? A pessoa falou, não. O momento mais difícil foi esse. Aí ele contou a história do momento mais difícil. Uma barra. E aí ele falou o seguinte, quando eu estava nesse momento aqui, eu nunca duvidei que Deus é soberano. Nunca duvidei que Deus tem o controle. Mas eu duvidei se Deus era bom. Eu duvidei se Deus estava sendo bom comigo. Porque não estava fácil passar pelo que eu estava passando, ouvir o que eu estava ouvindo, enfrentar o que eu estava enfrentando. Então o Tiago está falando, peça com fé, não duvide, não tenha dúvida de quem você pertence, o que você está enfrentando, de onde você veio, para onde você vai. Peça com fé, sem duvidar, fale, Senhor, eu preciso de sabedoria para viver aqui nesse mundo. As coisas estão difíceis e eu preciso da sabedoria do Senhor. E aí Tiago vai terminar do versículo 9 a 11 dizendo o seguinte, o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e a sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico em todas as suas realizações. Não é interessante Tiago dizer esses versículos aqui? Parece que está fora de contexto, não é? Está falando de ter alegria na provação, perseverar, a maturidade que a perseverança vai trazer, pedir com sabedoria. Agora ele fala de rico e pobre. O que ele está querendo dizer? Parece que esses versículos estão fora de contexto, mas eles não estão. Por quê? Lembra que eles estavam sendo perseguidos? Eles abandonaram, num dia eles tinham tudo, no outro dia eles tinham nada. Num dia estava tudo certo. O meu hospital, o meu convênio atende aqui. No outro dia ele está sem convênio, sem dinheiro, sem acesso ao banco, sem conta, sem cartão de crédito, está tudo bloqueado. Agora eu estou lascado, não sei mais o que fazer, ele perdeu tudo. E aí Tiago está falando, o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar. O que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. O que Tiago está querendo dizer para nós? Que nós precisamos de sabedoria quando nós temos muito, não é verdade? E nós precisamos de sabedoria quando nós não temos nada. Provérbios diz isso. Senhor, não me dê muito, porque senão eu vou poder negar o Senhor. E não me dê pouco, porque senão eu posso vir a mendigar e aí manchar o nome também do Senhor. Dê só o necessário. Dê só o necessário. Então, independente se você nesse momento está desempregado, está endividado, se você ganha o salário mínimo, se você ganha 5 mil ou 50 mil, independente disso, todos nós precisamos de sabedoria. O problema, irmãos, é que nós somos orgulhosos. Nós vivemos para nós mesmos. Tiago está dizendo aqui para a gente pedir sabedoria. E ao invés dos problemas, eu não sei se o seu problema aqui é financeiro, não sei se o seu problema é com relação à saúde, não sei se o problema é de trabalho, não sei se o seu problema é de relacionamento, eu não sei se o problema é com dúvida lá na frente, é com relação à ansiedade, eu não sei se é com relação lá no passado, alguma culpa que carrega, mas o fato é que todos nós aqui, nós achamos que nós somos autossuficientes. Deus, deixa que eu resolvo. E eu tento resolver sempre do meu jeito. Deus, eu vou conseguir. Pode deixar comigo, né? Eu estou conseguindo aqui, eu vou conseguir solucionar. Conta a história
de um bêbado que estava andando na linha de trem, e aí ele estava, né, com a sua garrafa lá, e ele andando na linha de trem, e aí de repente o pé dele grudou lá na linha férrea, né? E ele falou, eu vou conseguir tirar o meu pé daqui. Né? E ele tentou tirar o pé lá e não conseguiu tirar. E de repente ele começou a ouvir o trem vindo. Aí eu falei, eu tenho que tirar rápido esse pé daqui, né? Senão eu vou morrer. Aí ele está tentando, o trem está cada vez mais perto, está cada vez mais perto. Fala, Deus. Aí ele falou, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou tentar ser um homem melhor. E nada de tirar o pé. Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou tentar ser um marido melhor. Nada. Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou tentar ser um pai melhor. Nada. Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu volto para a igreja. Nada. E ele foi fazendo um monte de promessa. E de repente ele gritou assim, né? O trem estava chegando. Deus, se o Senhor me tirar daqui, Deus, eu largo a bebida. Eu nunca mais coloco um pingo de álcool na minha boca. Nisso o pé saiu e ele caiu fora. Aí na hora que ele estava saindo fora e o trem passando, ele falou, pode deixar, Deus, já consegui me livrar sozinho aqui. A gente não faz isso também com Deus? A gente pede, depois Deus age, a gente fala, eu consegui. Eu consegui. Olha como a gente se refere às nossas coisas como os pronomes meu, minha, né? Não é minha casa que a gente fala? Meus brinquedos, meu carro, meus filhos, meu casamento, minha igreja, minhas ovelhas. Irmãos, nós não temos nada, tudo é do Senhor. Tudo pertence a Ele. Mas nós costumamos ver a vida do nosso jeito. Nós queremos resolver. A gente não quer nos humilhar e dobrar o joelho. Qual a última vez que você dobrou o joelho e derramou lágrimas perante Deus e falando, Deus, eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso da sua ajuda, porque eu recebi um aumento, Deus. Eu preciso que o Senhor me ajude a como administrar isso. Deus, eu preciso da sua ajuda, porque eu mudei de casa, eu mudei de carro, eu comecei um relacionamento, ou eu terminei um relacionamento. Deus, eu preciso da sua sabedoria. Deus, eu não quero viver a vida do meu jeito. Quando nós pensamos alegria nas provações, nós lembramos de quem? De Jesus. Jesus enfrentou e ele venceu as maiores provações, incluindo a cruz. Hebreus diz que pela alegria que fora proposta, Jesus suportou a cruz. Jesus então nos dá o exemplo de como suportar as dificuldades com alegria. Quando nós pensamos em perseverança e maturidade, nós olhamos para Jesus e Jesus suportou a cruz e ele perseverou até o fim e ele realizou uma obra completa de salvação. Da mesma forma, ao olharmos para ele, nós somos encorajados a perseverar nas nossas provações, para que nós também sejamos transformados e nós também tenhamos uma obra completa em maturidade, tornando-nos mais parecido com Cristo. Jesus não desistiu. E ele é o modelo, ele é o alvo, para nós também não desistirmos. Quando nós olhamos para o texto sabedoria e fé, Jesus é a sabedoria de Deus, personificada, e por meio dele nós temos acesso a Deus. Ele nos convida, então venham a mim, quem está cansados e sobrecarregados, e eu vou dar alívio para vocês, experimentem de mim o meu jugo que é suave, que é leve. Ele nos concede sabedoria para viver em meio às dificuldades. E quando nós pensamos na parte de economia, ter humildade nas questões financeiras, tendo muito ou tendo pouco, reconhecendo que Deus é soberano, a vida de Jesus, que apesar de ser rico, ele se fez pobre. E a sua vida foi marcada por renúncia para servir a todos. Então, queridos, pela fé em Jesus, por ele fazer o que nós não podemos fazer, o que nós devemos fazer? Pela fé nele, nós devemos ter alegria ao passar por provações. Não olhe para você, não olhe para a sua circunstância, olhe para quem? Olhe para Jesus. Em segundo lugar, persevere nas provações, pois só dessa forma você alcançará a maturidade. Vamos ler juntos? Perseverar nas provações, pois só dessa forma alcançará a maturidade. Se você desistir, a ação não vai ser completa. Persevere até o final, e aí você alcançará a maturidade. Em terceiro lugar, nós devemos buscar pedir sabedoria, e o texto diz que nós vamos receber. Em quarto lugar, tenha uma fé confiante, não vacile, não tenha uma fé que fique titubeando.
Tenha firme, Deus, eu sou teu, o Senhor é meu e eu vou viver para a sua glória, custe o que custar. Isso não depende de mim, isso é do Senhor. Tem um amigo meu que eu gostaria muito que os irmãos ouvissem o testemunho dele um dia. Ele e a esposa eram viciados em crack. E eles decidiram tirar a vida deles. Eles tinham 2 filhos. E eles falaram para os avós, vocês vão cuidar do filho A e para os outros avós vocês vão cuidar do filho B. Marcaram o dia para tirarem a própria vida. E eles encontraram Jesus. A vida deles foi transformada. E um dia eu estava ouvindo a história dele pela primeira vez. Ele olhou nos meus olhos firme e ele falou o seguinte: Onéias, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não foi para um dia só não, foi para a vida toda, porque eu sei de onde Ele me tirou. Então não tenha uma fé que vacila não. Lembra desse amigo, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, não foi para um dia só não, foi para a vida toda. A partir desse momento, Senhor, o Senhor é o chefe. Em último lugar, depender de Deus na sua realidade econômica. Tendo muito ou tendo pouco, reconheça que Deus é Deus. E Deus, me dê sabedoria para administrar o desemprego, o salário mínimo, os 5.000 ou os 50.000. Me dê sabedoria, Senhor, para compreender a vida à luz da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Se alguma parte dessa mensagem Deus falou ao seu coração e você deseja num ato de falar, Deus, age em mim, Senhor, transforme a minha vida. Eu quero alcançar maturidade espiritual. Se coloque em pé para nós orarmos. Ó Pai, nós queremos nesse momento, no ato de estarmos em pé, clamando ao Senhor, dizer que nós precisamos de maturidade espiritual. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Nós precisamos alcançar essa maturidade espiritual e para isso é necessário enfrentar as provações com alegria. Então nós queremos sair hoje daqui com esse compromisso, Pai, de que nós vamos encarar as provações com alegria, porque nós vamos olhar para a perseverança que o Senhor está nos dando condições, de olhar para os obstáculos, para as montanhas de sofrimento e falar, é agora que o Senhor vai agir, é agora que a luz de Cristo vai brilhar, é agora que os joelhos vão ser usados, as mãos vão ser usadas para abençoar, os meus ouvidos vão ouvir o sofrimento das outras pessoas, os meus ombros vão acolher o choro das outras pessoas e o Senhor estará cuidando de mim enquanto eu fizer isso. É preciso perseverança, que o Senhor nos ajude então a perseverarmos para alcançarmos a maturidade espiritual. E para isso nós queremos pedir sabedoria ao Senhor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor não é como nós. Nós ficamos chateados e aborrecidos quando alguém nos interrompe, quando alguém fica insistindo em pedir algo. E nós podemos chegar ao Senhor e pedir, e pedir, e pedir, e o Senhor não vai cansar de nós, o Senhor não vai nos repreender. Nós podemos pedir então sabedoria ao Senhor e nós queremos clamar ao Senhor, nos ajude, Pai, nos dê sabedoria para compreender a vida à luz da Sua palavra. Nos ajude para que nós tenhamos uma fé firme, sem duvidar, uma fé que confie em Ti. E ajuda-nos, ó Pai, a administrarmos bem as economias, tendo muito ou tendo pouco, que nós possamos Te glorificar e Te exaltar. Muito obrigado por quem o Senhor é. Obrigado porque no final da prova nós veremos a Jesus e seremos semelhantes ao Senhor. E o Senhor vai enxugar toda lágrima que a gente derramou aqui. Toda dor vai passar, seja dor emocional, seja dor física, e não haverá mais morte. Estaremos para sempre com o Senhor. Ó Pai, nos ajude então a vivermos para Ti. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos louvar a Cristo.